Bem, irmãos, com muita alegria, nós nos saudamos com a paz do Senhor. É sempre bom estar aqui nesta igreja, local festivo, alegre, cheio da presença de Deus. Estou abençoado, como disse lá, a bênção dos Gideões. Rever também o pastor Nivaldo, seu corpo de ministério, sua família, o casal, o pastor Daí, Maria. Louva a Deus por esta oportunidade. Temos militado nesta área de família, tanto eu como minha esposa, já há mais de 20 anos. Temos lutado, guerreado a batalha, mas também temos visto a operação sobrenatural de Deus nas famílias, nos casamentos, e Jesus sendo adorado, sendo glorificado ao restaurar a glória. Eu quero que você abra a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Nós estaremos lendo do verso de número 1 ao verso de número 20. É importante que façamos esta leitura para que possamos compreender o que é que Deus quer falar conosco através desse texto. Marcos capítulo 5, verso 1 ao verso 20. Estamos no mês da família. Que bênção! Deixa eu ver aqui. Quantas famílias são abençoadas aqui? Eu queria que você falasse: minha família é uma bênção. A minha também. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo não permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhes que saíssem do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Eu quero que você leia comigo o verso de número 19. Eu vou estar lendo a parte inicial e você vai complementar o versículo. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: leia aí. Nome
Vamos lá, 1, 2, 3. Vai para a tua casa. Será que você pode falar isso para alguém agora aí? Esse pastor está mandando isso embora? Não é isso não. Diga aí, vai para a tua casa. 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 Aleluia. Volte ao seu lugar, glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Esta foi a ordem dada pelo Senhor Jesus ao ex-endemoniado. A narração acerca da libertação do endemoniado gadareno está aí em duas partes da Bíblia, dois evangelhos, em Marcos capítulo 5, texto lido, mas também em Lucas capítulo de número 8, do verso de número 26 até o verso de número 39. Tanto Marcos quanto Lucas, eles colocam aqui em evidência a grande importância da revelação, da atuação de Satanás, que quer matar, quer roubar, quer destruir, não apenas pessoas, vidas, mas também famílias. Marcos, ele faz também questão de colocar em evidência o poder de Jesus para derrotar Satanás, legiões, demônios, espíritos maus, inferno. E essa narrativa bíblica coloca em cena um homem que ficou conhecido como o homem de Gadara, o homem gadareno, morador de uma cidade, Gadara, que ficava ali ao sul do mar da Galileia. Na verdade era a terra dos gadarenos. Gadara era a principal das 10 cidades da região chamada de Decápolis, uma cidade opulenta, rica, mas aquele local não era bem visto pelos judeus. Na verdade, Gadara era considerado um local imundo. Lá os religiosos não iam, fariseus também não faziam questão de estar, saduceus, religiosos não davam valor àqueles que lá estavam. Mas Marcos afirma que Jesus resolveu atravessar o mar e ir para outra banda. E quando ele chega naquele local, ao sair do barco, vem ao seu encontro, saindo dos sepulcros, um homem com espírito imundo. E os estudiosos afirmam que este homem deveria ter por volta de 40 anos. E a Bíblia, quando fala de homem, principalmente no Novo Testamento, atrela a maturidade. Este homem, no desespero, numa total opressão maligna e possessão maligna, vai ao encontro de Jesus. E quando nós falamos aqui de 40 anos, eu acho que uma boa parte daqui dos irmãos já tem 40 anos, eu já passei pelos 40 anos. Há uma mudança, a gente para refletir sobre vida, sobre projetos, sobre família. Olhamos para trás e vimos que não somos mais tão jovens. Olhamos para frente e chegamos à terceira idade, a melhor idade que está para acontecer. Avaliamos se estão indo bem ou não. E muitos, infelizmente, ao chegar a esta idade da loba ou do lobo, como é dito aí fora, não compreende o porquê das mudanças. E alguns querem continuar agindo como se tivesse 20 anos. Mas vejam aonde esse homem chegou na sua fase adulta. A lugar nenhum. Na verdade, o lar dele, a família dele estava de lado. Tudo indica que ele tinha família, tudo indica que ele tinha relações familiares. Não podemos afirmar se era casado, mas Jesus, quando ele para a sua casa, mostrou que ele tinha família. Mas esse homem, ele passa agora a morar nos sepulcros, nos montes, nas cadeias, grilhões. Não havia mais paz na vida daquele homem. E Marcos fala desse homem como sendo um homem que foi o único, que foi ao
para receber Jesus de Nazaré. Só Ele. Nos fala Lucas que ele não conseguia morar em qualquer lugar. Sabe por quê? O lugar da morada dele era a sua casa. O lugar do seu aconchego, de referência, de porto seguro, era o seu lar, que estava tão distante, porque lá ele não conseguia mais estar. E eu começo agora a trazer esta mensagem, irmãos. As famílias estão em guerra. O inferno está lutando contra o teu lar. Mas saiba você de uma coisa: o teu lar não será derrotado em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas em todas essas coisas nós seremos mais do que vencedores. E eu não sei se os irmãos estão assistindo o que está ocorrendo aí. Eu estou me lembrando do primeiro casal. Viração do dia, Deus aparecia. Eu fico imaginando que alegria de Adão e a varoa. Deus chegava. Eu acho que eles adoravam, falavam com Deus. Deus falava com ele. A presença de Deus era real naquele lar. Mas por causa do pecado que veio através de Satanás, a presença de Deus foi retirada daquele local, expulso do jardim. E a partir de então, irmãos, os demônios se levantaram contra o projeto primeiro de Deus para a humanidade, o projeto família. E a atuação demoníaca começou a atuar nos relacionamentos. Infelizmente, tem a história de Caim e Abel. Ontem, a mídia brasileira, eu estou falando da mídia brasileira porque foi aqui que eu vi, estava festejando a questão do casamento homossexual lá na Irlanda, que foi aprovado, segundo eles, com sucesso. E eu digo para vocês com toda certeza: isso é coisa do inferno, isso é coisa do diabo. Mas tem o seguinte: a igreja do Senhor Jesus Cristo continua firme nos princípios que Deus estabeleceu para a família. O homem aparece nesse contexto. Ninguém podia avançá-lo. Seu relacionamento era com defuntos, ferido com pedras, fugindo dele mesmo, desgraçado, miserável, vivendo à margem da sociedade. Um homem que estava totalmente fora dos planos de Deus, possesso por 6.000 demônios. A sua vida estava totalmente sepultada. Era um morto-vivo, sonhos sepultados, família parecia que estava sepultada, feridas na alma. E nós não podemos afirmar quais foram os motivos que o levaram a estar possesso. E aí cabe uma palavra de observação para nós. O apóstolo Paulo nos recomenda e nos ordena para que nós não venhamos dar lugar ao diabo. E muitas vezes nós abrimos brecha nos nossos relacionamentos e infelizmente o diabo aparece. E aí as coisas começam a ficar feias. Eu sei que nós temos a participação nossa como homens, como mulheres. Mas esse homem estava ali naquela situação tão triste, tão miserável, sepulcros, falta de casa, falta de moradia. Imagine como aquele homem deveria estar se sentindo. Eu quero que você traga à sua memória a necessidade deste homem no que diz respeito ao conselho, família. Pois bem, este homem estava sofrendo, mas nesse contexto aparece Jesus. E eu creio que no estado de lucidez daquele homem, quando ele viu Jesus, imagine nu, ferido, maltrapilho, mal cheiroso. Imagine vocês, os discípulos que estavam assistindo aquilo. Como é que Jesus vai reagir agora? Como é que Jesus nos traz para uma terra imunda, onde os porcos são criados, nós não podemos comer porcos? Espantados estavam aqueles homens.
era um endemoniado. Segundo, Jesus estava levando-os a uma terra tida como maldita, religiosidade. Mas o Jesus que nós servimos é um Jesus que quebra paradigmas, que muda a religiosidade, porque religião não leva ninguém ao céu. Quem leva ao céu chama-se Jesus, Jesus, Jesus e Jesus. Pois bem, ele chega, e no grego, adorar é isso aqui, ó. Aquele homem começa a adorar Jesus. Será que Jesus recebeu a adoração daquele homem? Talvez ele dissesse: ó, Jesus, eu quero te adorar, mas os demônios estão deixando. Os demônios estão me acorrentando por dentro, não é só no físico, não. Minha família, para se imaginar quantas coisas que não estão falando. O meu lar. Aí Jesus, de forma tranquila, expulsa. Jesus começou a dizer: sai deste homem, espírito imundo. Sai deste homem, espírito imundo. E faz uma pergunta: qual é o teu nome? Ele responde: legião. E rogava os demônios que pudessem ser expulsos, que pudessem ir em direção aos porcos. E foram. 2.000 porcos se precipitaram. Isso causou terror na cidade. E as pessoas ficaram assustadas e foram procurar a Jesus. E quando chegam perto de Jesus, aquele que era endemoniado agora está vestido, assentado em São Juízo, feliz da vida. Eu quero dizer uma coisa para você: o Jesus que nós servimos é um Jesus que continua libertando vidas. Está lá um homem feliz. Os moradores dizendo: sai daqui, Jesus, sai daqui. Não queremos mais, os porcos morreram. Está terror, não queremos mais. Jesus ouve aquilo tudo. E os discípulos, o apóstolo, olha, o Jesus que nós servimos, irmãos, é um Jesus que nos surpreende. Ele já te surpreendeu. Ele pega a gente na esquina assim, ó. Diz: meu Deus, como que pode um negócio desse? Jesus estava surpreendendo aqui os seus queridos discípulos, apóstolos, que estavam vendo o que estava acontecendo na sua parte. Mas aquele homem, com uma atitude de gratidão. Deixa eu ver aqui, quem é grato a Jesus aqui? Você tem motivo para agradecer, Jesus? Quantas coisas Jesus tem feito na tua casa, no teu lar? A salvação, nós temos que ser gratos. Quando a gente vem para a igreja, criou, nós agradecemos, Senhor. Nós te louvamos. Não podemos estar na casa de Deus apenas para receber a bênção, mas acima de tudo para adorá-lo, para exaltá-lo, para glorificá-lo, para agradecê-lo. Este homem estava tão feliz. E ele disse: Jesus, deixa-me ir contigo, Jesus. Aperta um pouco aí este bar. Talvez ele possa dizer: não dá um jeitinho de sentar aí dentro. Os discípulos olhando e assistindo. Aí Jesus então chega para ele e diz: então não, você vai voltar agora para a tua casa. O melhor lugar, irmãos, com certeza, era estar perto de Jesus. Quem é que não queria estar perto de Jesus? Entrar no barco e vamos embora. Jesus agora vai dar testemunho de Jesus. Por onde aquele homem pudesse passar, e ele era um endemoniado de Gadarena, de Gadara. Ele vivia pelo sepulcro acorrentado. Ele podia ser comissionado, um discípulo, podia ser um missionário, mas Jesus diz: não, você não vai comigo. Volta para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E quando eu pego aqui os teus, eu entendo que é a família, mãe, pai, filho, esposo, vida conjugal, vida do lar, vida doméstica, o dia a dia de uma família. E aí eu começo a trazer alguns pontos referentes à família. Por que é que Jesus mandou que o homem voltasse para a sua casa?
E a resposta primeira é esta: Jesus mandou o ex-endemoniado voltar ou ir para a sua casa, para que ele viesse a valorizar a sua família e ser valorizado também nesta família. Nós estávamos na outra América e eu fiquei tão triste, tanto eu como minha esposa, uma igreja grande, igreja gigante, um louvor maravilhoso, pastor com uma visão tremenda. Vocês não sabem nem onde é, nem quem é o nome. Saiu de um lugar da América, foi para outro, e começaram com um trabalho pequeno, a igreja prosperou, virou uma mega igreja. Mas infelizmente, Satanás conhecia qual era a fraqueza daquele líder. E aquele líder, infelizmente, caiu no pecado do sexo indevido. E aquilo foi levado para a igreja. A igreja se reuniu, os obreiros se reuniram, colocaram outro pastor, tiraram tudo que estava no site, seus livros da livraria, tiraram tudo, porque estava sendo um escândalo. Mas ele foi substituído por outro pastor e a igreja continuou, foi em frente, porque contra a igreja, Satanás não pode jamais destruir, é corpo de Cristo. Mas teve uma coisa: a esposa, o filho, que tinha aquele pai como um herói, revolta, separação. Na igreja, o obreiro pode ser substituído por outro, mas por lá e na casa, ninguém vai ocupar o lugar dele. Por isso eu venho aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, dizer para você: volte para a tua casa. Ocupe o teu lugar, ocupe a tua posição, exerça o seu papel. E quando eu falo aqui, não estou me dirigindo apenas ao homem, nem à mulher, eu estou me dirigindo àquela membro da família, porque todos nós aqui somos família. Solteiros, os casados, os filhos, viúvos, sogra, sogro, nós pertencemos a uma família. Por isso eu quero pedir a você: valorize a tua família. Reconheça quem é a melhor família do mundo. É o teu lar, é a tua casa. Volte às tuas origens. A família, irmãos, é projeto divino, é projeto de Deus. Nós temos que reconhecer que é uma instituição cujos relacionamentos são complexos. Nós somos diferentes, homem e mulher, psicologias diferentes, comportamentos diferentes, ações, reações totalmente diferentes. Falam aí, dizem aí, que as mulheres falam mais do que a gente. Eu não sei se alguém concorda, é verdade isso? As mulheres falam mais do que os homens, né? Amém? É dito também que nós, os homens, na hora da diversidade, nós ficamos calados. A mulher fala e a gente fica assim, ó. Isso corrói a mulher. É verdade, mas isso que eu estou falando. É dito também que as mulheres são mais tentadas quando vão ao shopping, quando vem uma bolsa nova, um sapato novo. É isso. É dito também que os filhos são mais voltados à desobediência. Mas nesta igreja, os adolescentes são todos obedientes, não expõem os pais, fazem a tarefa. É dito aí que a sogra se mete muito na nossa vida, mas aqui não, só na ida do governador, não é? Mas o seguinte, está preparado para ouvir? Esta é a tua família. Hoje à tarde, reunimos em família, lá na Barra, minha filha casou, filha do meio, grávida, e chamou a gente para almoçar lá no Metropolitano. Disse: Jesus, como é que nós vamos lá, meu Deus? Tem que pregar, mas foi tão bom. E conversa, e mostra a roupa de neném, e não sei o que mais. Eu disse: Senhor, obrigado pela família. Obrigado pela família. A família é um projeto de Deus. Um projeto que Deus fez com muito amor, com muito carinho. E eu estou me lembrando de 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Paulo dizendo
recomendando, falando a Timóteo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Em outras palavras, se você não cuida dos teus, se você não dá atenção devida aos teus filhos e ao teu cônjuge e à tua família, você vai estar com um comportamento fora do padrão de Deus e você será julgado por Deus e será considerado pior do que o infiel. Isso é muito sério, isso é muito grave, é muito grave. Você tem que entender que você tem que valorizar a sua família. Eu vou dar um exemplo. Quando falamos aí, Lucas capítulo 19, do filho pródigo, quando ele resolveu voltar, eu pergunto para você, como é que o pai recebeu esse filho? Com desprezo? Dizendo, eu não te quero mais, você é um ingrato, você gastou tudo, vai-te embora daqui. É isso? Não. O pai o recebeu com um abraço, com festa, com alegria. Ele integrou aquele filho no lar e foi grande a festa e o louvor a Deus. Por isso, eu quero pedir a você uma coisa também. Quando teu filho desobedecer e errar, não saia de forma imediata tirando, metralhando ele. Chame-o para uma conversa, bata um papo com ele, pergunte o que é que está vendo, deixe ele falar para que você possa entender o que é que ele está passando e mais adiante você vem aí também poder dialogar, mostrar o que é certo, dizer que o ama, que o quer bem. Voltando à tarde de hoje, a minha filha me disse, mãe, a senhora lia a minha agenda. Aí ela se diz, eu li a sua agenda porque nesse período da sua adolescência você estava muito difícil, muito fechada. Quando fez 12, 13 anos, se fechou, ela era sempre falante. Foi um momento para saber o que estava acontecendo. E ela tinha coisa de boa, ela escrevia. Aí nós lemos, descobrimos, entramos em oração, em campanha, em jejum, e Deus fez um milagre. Deus fez um milagre. Deus fez um milagre. Em segundo lugar, aquele homem teria que voltar para a sua casa para rever sentimentos e relacionamentos. Pergunto eu a você, como é que está o teu relacionamento conjugal? Tudo bem? Será que você está tratando a esposa com amor? Não é dona encrenca, eu gosto de chamar de dona emoção, coisa boa. Estou certo? Estou me lembrando aí, lembra do profeta Ezequiel? Deus chega para ele e diz, vou tirar a tua delícia dos teus olhos. Para ele a esposa era a delícia dos olhos. Ele fica batido, Deus não. E Deus tirou. Havia um mistério, havia um propósito, havia uma palavra profética. Mas aquele profeta, ele gostava da esposa, ele vivia bem. E aí, eu não tenho tanto tempo para falar, mas a esposa merece o amor do esposo. Paulo diz, vós maridos, amai vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Porque as mulheres, ao mesmo tempo que são mais sensíveis, mais carinhosas, mais afetuosas, elas também são com mais facilidades voltadas ao nervosismo, a ficar bicuda, a ficar zangada, a ficar na posição pedestal. E nós homens, muitas vezes não entendemos esta reação. E a Bíblia manda nós amarmos, quer ela esteja na TPM, quer ela esteja na alegria dos beijos do I91, quer ela esteja gastando cartão de crédito. Você tem que estar ali amando a Dita Cuxa, tratando ela, reverenciando, honrando-a, porque isso é bíblico. Mas, pastor, a mulher está querendo mandar e ela tem que mandar mesmo, irmão. Provérbio 31, o rei sentava no trono e dizia assim, mulher, a casa é tua, pode governar
ou bem, morreu lá. Ia lá, vendia fazenda, vendia terras, fazia roupa, dava ordem, e o rei aplaudia. E no final ele dizia assim: essa mulher, ela tem que ser honrada. Ele dizia: mulher virtuosa, quem achar? Deixa eu perguntar, quantos varões já acharam a mulher virtuosa aí? Eu não acredito que você está fazendo tudo devagarzinho. Diga assim, diga, pastor, eu já achei a minha. Vamos lá, 1, 2, 3. Mas nós homens gostamos também de ser o que, gente? Respeitados. Tem mulher que não respeita o marido. Hoje está um tal de mulher que ganha mais do que o homem. É verdade. A mulher não é muito inteligente, não. É tanto inteligente quanto nós. É igual. Mas a mulher, ela consegue, né? Usar os dois lados do cérebro com mais facilidade do que a gente. Mas veja lá, tem mulher que está estudando, é nota 10. Os primeiros lugares do concurso é mais que o feminino. No trabalho, de mulher que se destacando. Só tem uma coisa: o salário dela é sempre menor do que o nosso. Não é para ir, não, viu, irmãos? É para ter misericórdia. Mas veja lá, no caso tem mulheres que estão ganhando mais, aí elas entendem que na casa ela tem que ser a manda-chuva, ela tem que dar as ordens. E quando a Bíblia fala que a mulher tem que ser o quê? Submissa, está debaixo da autoridade, não é ser escrava, é formar um só corpo com o homem, de modo que Deus venha ser glorificado. É melhor serem dois do que um. E aí, neste caso específico, quem sabe o gadareno tinha que voltar para rever seus sentimentos e seus relacionamentos. Se ele fosse um homem ditador, um carrasco, ou um homem largado, eu não sei, mas Deus tinha dito para ele: volta para lá. Quem sabe voltar para perdoar. E quando nós falamos de perdão, irmãos, o lar é a melhor escola para nós aprendermos a perdoar. Repito, o lar é a melhor escola para nós aprendermos a perdoar. Estou me lembrando aqui de algumas situações de aulas que nós assistimos, que foram dadas pelos nossos filhos. Eles falam: Jesus, deixa eu ver, alguém já recebeu uma aula de um filho? Quem já recebeu, para você não se identificar, faça Me lembro de uma certa feita que eu errei. Eu tenho um jeito, às vezes, impossível de ser. E quando eu quero disciplinar, eu vou e falo e afirmo, e às vezes não dou oportunidade, não dá oportunidade. E minha filha do meio, ela tinha feito uma coisa, ela era uma criança. E eu fiquei bravo, zangado, gritei, palmada. E aí, o Espírito Santo começou a dizer: você está errado. Você está errado, está errado, está errado, está errado. Eu disse: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Fui para o trabalho com essa frase na cabeça. No final eu passei numa loja, não sei se eu falei aqui, aquela loja de R$1,99. Tinha um coelhinho rosa lá em cima assim, escrito assim: me perdoa, eu te amo. Eu disse: é esse coelho que vai comigo hoje, promoção, vamos coelho. Peguei o coelho, sentei, entrei na casa, vi um lugar que ela era muito curiosa, coloquei o coelhinho lá, assim. Eu falei: vou contar os minutos agora. Voltei pro sofá, sentei. Não deu 2 minutos, veio ela com o coelhinho. Pai, foi o Senhor que trouxe esse coelhinho aqui para mim? Eu disse: foi. E com lágrimas ela disse: pai, eu te amo. E eu pedi perdão pelo que tinha feito. Outra vez foi o filho. E nós que somos obreiros, nós somos testados de horário, estamos certos. Mas nós não podemos esquecer nossa casa. Não podemos esquecer os nossos filhos. Não podemos esquecer de pastoreá-los, de abençoá-los, de orar com eles, de darmos exemplo para eles, para que eles não fiquem por
Aí eu digo, hoje eu estou confessando meus pecados aqui. Cheguei lá na igreja. Aí o Espírito Santo de novo. Tu tá errado. Como você vai dirigir o culto assim? Eu disse, ai meu Deus. Eu dava tempo. Vem cá, não. Deu um abraço. Subiu. Culto de bênção do milagre. Pastor José, o cara terminou o culto. Quem está me esperando lá? Os jovens. 7 anos, se não me engano. Posso falar contigo? E gente fala daqui, rola da verdade. Eu parei assim, pode. Palavra dele. Pai, eu gostei tanto daquele abraço. Abraço. Jesus está mandando você voltar para a sua casa. Quem sabe para abraçar um filho, uma filha, um cônjuge. A terapia do abraço de Jesus. E quando nós fazemos assim, o milagre chega na nossa casa. Eu tenho que correr. Jesus manda você voltar para o seu lar, para rever teus relacionamentos, teus sentimentos. Você ama de fato, mas às vezes você não expressa esse amor, não consegue falar que ama, não consegue trazer um presentinho dela, ou mostrar de alguma forma ternura e carinho. Eu choro junto com os casais quando somos procurados. E um dos cônjuges diz assim, pastor, teve que falar, pastor, são 3 anos, pastor. Eu disse, 3 anos de quê? 3 anos que minha esposa não diz que me ama. Ele só queria ouvir isso, eu te amo. Só isso. Pergunto eu para você. Jesus falava que amava os discípulos. Jesus fez questão de ouvir Pedro. Tu me amas, Pedro? Jesus, tu sabe que eu te amo, Jesus. Olha que Pedro tinha traído Jesus, né? Quantas vezes? Jesus, tu me amas. Pedro, tu me amas, Jesus? Senhor, eu te amo. Aí Jesus continua. Pedro, tu me amas, Pedro? Aí ele responde, Jesus, eu te amo, é com amor ágape. Tinha traído Jesus. Jesus tinha perdoado. Agora Jesus estava demonstrando que estava tudo. Quando alguém pecar na tua casa, entenda, teus filhos não são anjos. Tem crianças agitadas, agoniadas, energia demais. Quando houver alguma falha, não expulse de casa, não mande embora. Entenda que a tua família é uma bênção de parte de Deus. É uma família abençoada. Por favor, diga, minha família é uma bênção. Por favor, minha família é uma bênção. Bem, já terminando esta mensagem. Existem lares, infelizmente, em que os princípios deixados por Deus para a família foram colocados de lado. Existem lares onde a lei da selva está dominando. O que é isso, pastor? Onde o mais forte, o mais esperto, o mais perspicaz consegue tudo. Existem lares onde a lei do descaso, do menor esforço, é algo real. Não fazem nada para melhorar. Não fazem nada para abençoar. São pessoas passivas, neutras, não contribuem de alguma forma, não abençoam. Lares em que o mau exemplo é algo real. A mentira, eu pergunto para você, quem mente é filho de quem, gente? Eu não ouvi, quem mente é filho de quem? Diabo. Eu pergunto, tem criança mentirosa? Hã? Eu descobri que minha filha, hoje está direito minha filha comigo, né? A menina com 2, 3 anos, vinha da escola, disse, você não vai comer o lanche, eu vou para a igreja, vou te dar banho, volto, vira as costas e volto. Quando volto, a menina assim, tu comeu o biscoito? Eu não comi. Eu disse que Jesus era um pecador, menina, Jesus. Nós já nascemos no pecado, irmãos. Por isso que a palavra diz, instrui o menino no caminho que deve andar. E ainda quando envelhecer, não se desviar dele. Mas tem famílias que aquela faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É a questão da mentirinha. O pai diz, se alguém aqui ligar perguntando por mim, diga que eu não estou. Aí o telefone toca, prim,
para os convidados, mas não fazemos festas para o relacionamento familiar. Eu ouvi de um casal, aquele casal dizia assim: olha, que coisa linda. Tivemos conhecimento de um casal que se arrumou, se preparou, e as crianças perguntaram: mas para onde vocês estão? Para que vocês estão se arrumando? E aquele casal diz: vocês esperem, vocês aguardem, porque nós vamos sair. Porque geralmente quando vem as visitas, né? O menino sai daqui, você vai para lá, as crianças às vezes são expulsas. O casal saiu, foi comprar uma comida especial. Chegaram em casa, arrumaram a mesa, bem chique. Mandaram que as crianças tomassem banho, colocassem a melhor roupa. As crianças, onde nós vamos? Vocês aguardem. E quando as crianças desceram, aquela janta era para eles. Festejaram, cantaram, louvaram, bendizeram o nome do Senhor. E por último, em terceiro lugar, a família daquele homem gadareno, quando o recebe-o com alegria. E ele chega anunciando com grandes coisas o Senhor tem feito. Tinha feito por ele. Aí eu pergunto para você: Jesus tem feito milagre na tua casa, sim ou não? Jesus já curou você lá na sua casa, seu lar. Jesus já está suprindo a necessidade. Sim. Está faltando alguma coisa do pão de cada dia? Não. Você tem experiência com Jesus, mas você já marcou um culto na tua casa para dar um testemunho? Imagina se eu chegando: olha, eu encontrei Jesus, filho. Olha o que ele fez comigo. Ele restaurou a minha vida. Eu agora sou feliz porque eu tenho como meu Senhor e como meu Salvador. Aquilo impactou aquele ano. Mas também este endemoniado, ele estava ali, voltando para a sua casa, para valorizar algo chamado igreja. Ele agora seria o pastor da sua casa, terminando de fato e de verdade esta mensagem tão simples, em que a palavra nos manda voltar para a nossa casa, para o nosso relacionamento, para a nossa família, para a nossa evangelização do lar, para o nosso testemunho. Eu quero que você valorize sim. E termine essa mensagem com uma narrativa que eu vi lá em Vitória. Quando o pastor assumiu uma igreja nova, ele era o pastor novo daquela igreja, o pastor outro tinha saído. E o seu gabinete só vivia num bando de problemas familiares. E ele ouvia outro e dizia: meu Deus, como é que eu vou resolver essa questão? Porque a família é muito importante na igreja. Famílias fortes, me ajudem aí. Igrejas também fortes. E ele resolveu, baixou um decreto. Disse: a partir de hoje, nós vamos separar um dia da semana para nos dedicarmos de forma exclusiva à família. Foi um escândalo na igreja. E o evangelismo, e a aula, e isso, e aquilo. Ele dizia: tem mais dias para se fazer isso. Reação primeira foi: não. Sabe o que aconteceu? As famílias começaram a se reunir no lar, pipoca, um filme sadio, saía para dar uma volta no shopping, outra saía para fazer um piquenique, andar de bicicleta, que eu errei tanto nisso, não tinha tempo com meus filhos. Deus teve que dar um chicote, acordar, porque passa tão rápido a infância. E começou a haver diálogo nas famílias. A madame era levada para a pizzaria, que coisa boa, né? Jantar fora, passear. E alguém diz: mas não tem dinheiro, tem rabinho, que é promoção, é baratinho, sempre tem jeito. O que foi que aconteceu? Aquela igreja começou a mudar. Presença de Deus nas portas, perdão, alegria, conversão. E Deus levantou aquela igreja de maneira maravilhosa. O que é que eu quero deixar aqui para você? Eu quero que você entenda que você faz parte de uma família que é abençoada por Deus. O teu lar, a tua casa. Que Deus
Continue vos abençoando. Será que você pode ficar de pé? Eu quero que você se adore.